Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Valmir Cardarelli. Eu sou diretor da Academia Escola de Filosofia Livre e estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, muito atual e muito necessário, que é o minimalismo, ou também chamado de lei da frugalidade, a lei do simples. Então, antes de mais nada, só para lembrar do que é importante, que você se inscreva no canal da Academia. É importante o seu like, isso se você de fato gostou do tema, gostou das explanações, porque isso ajuda a gente a divulgar o veio filosófico aí pelo mundo. E a Academia, que está aqui, tem a sua sede aqui em São Bernardo do Campo, constitui-se de uma sociedade sem finalidade lucrativa, onde todo o trabalho aqui é de cunho voluntário, inclusive esse que eu estou fazendo, os amigos que estão aqui me orientando e dando esse suporte todo para que essas aulas aconteçam. Ok, então não se esqueça. Frugalidade ou minimalismo. O que vem a ser isso? E por que eu coloco isso como uma lei? Porque de fato está dentro de uma lei, uma das leis do universo, que é mais uma que nós normalmente ferimos por ignorância, por um comportamento viciado, e acabamos pagando um preço social caro, mas justo pelo tamanho da infração que cometemos. Minimalismo ou frugalidade significa você viver com o justo, você viver com aquilo que de fato é necessário, viver com, eu não diria exatamente viver com o menos, mas viver com o que basta. Eu queria bater esse papo com vocês, levantar alguns pontos, e como eu sempre digo aqui no canal da escola, das aulas que eu dou pessoalmente aqui para os membros da academia, nunca acreditem piamente naquilo que vocês leem ou naquilo que vocês ouvem, incluindo esse material aqui da Academia Escola de Filosofia Livre, porque nós como filósofos focamos preponderantemente em ensinar as pessoas a pensarem, a raciocinarem. Isso é por demais importante. E obviamente, dentro desse contexto, nós sempre aguçamos os nossos alunos, os nossos ouvintes, a estudar, a pesquisar, a buscar. Não simplesmente criticar, como muitas pessoas fazem, que parece que colocam um ódio para fora, e na verdade estão doentes, e fazem críticas que inclusive não têm embasamento. Isso é muito comum, isso acaba sendo um vício na maioria das pessoas. Nós criticamos certas situações onde se nos colocassem no lugar daquela pessoa, certamente faríamos o igual ou pior. E isso está dentro de um sistema de fuga do nosso próprio eu. Ou seja, em outras palavras, isso está dentro de uma ilusão que nós criamos sobre o que de fato somos. Mas aos pouquinhos vamos conversando sobre isso. Hoje eu queria bater esse papo sobre o minimalismo ou a frugalidade, porque observando a sociedade de uma maneira geral, nós observamos que nós somos muito compelidos, somos treinados, somos deseducados desde criança a termos muitas coisas. Então, uma criança hoje, não antigamente, mas hoje, nesse momento que nós estamos vivendo do mundo, eu percebo assim que elas ganham muitos brinquedos, não há tempo suficiente dela esgotar
de uma brincadeira, conhecer bem aquele jogo, aquele brinquedo eletrônico. Ela nem ainda explorou tudo o que aquele brinquedo pode oferecer e já está ganhando outro do avô, do tio, do pai, da mãe, do amiguinho, alguma coisa assim, numa festa de aniversário. Ou imaginem que nós, na nossa criatividade destrutiva, agora criamos o mêsversário. Então estamos comemorando agora não somente o ano da criança, como estamos comemorando 1 mês, 2 meses, 6 meses, 7 meses, o que vem de encontro ao tema de hoje, onde nós perdemos o freio do consumismo e perdemos o freio do ter e do ter. É sobre isso que eu quero falar. Então, o minimalismo, ou a frugalidade, seria viver com o que é justo, sem a falta e sem o excesso. E isso, gente, é uma arte. É uma arte, não é tão fácil. E por que eu digo que não é tão fácil? Porque a todo momento nós estamos sendo bombardeados pela mídia, e aliás, todos os sistemas de comunicação. Ao sair na rua, damos de frente para um outdoor, e lá, compre o tênis marca X, ou a roupa Y, ou o cosmético tal, Y, etc. E esse bombardeio inconsciente acaba disparando em nós, através de um sistema de manipulação, um sistema de desinformação, instigando aí os nossos instintos e nos levando ao consumo. Daí que é muito comum nós entrarmos numa loja e, aparentemente de livre e espontânea vontade, comprarmos um objeto, comprarmos algo e sequer tirarmos do pacote, tirarmos ali da embalagem. Muitas vezes aquilo fica lá meses, semanas, meses, às vezes até anos, e a pessoa jamais abriu aquele invólucro, jamais utilizou aquela roupa ou aquele objeto com vencimento. Muitos, inclusive, se tiver vencimento, prazo de validade, muitos acabam sendo jogados ao lixo, desperdiçado. Ou desperdiçado desta maneira, ou desperdiçado embaixo da cama, ou desperdiçado no porão, no sótão, ou em cima do guarda-roupa. Quem de nós já não comprou aqueles equipamentos de ginástica? Aliás, quase todo mês sai um tipo diferente de equipamento que acabam nos iludindo e vendendo aquela imagem de que nós nos tornaremos sarados, nós nos tornaremos com barriga, tanquinho, com aquele equipamento aeróbico, etc. E acabou comprando, talvez tenha usado 1 ou 2 vezes, deixado na sala, até que a mulher reclamou, não é? Reclamou daquele trombolho ali na sala, e você teve que se desfazer, ou, em pior hipótese, colocar ali em cima do guarda-roupa, embaixo da cama, não é? Pois é, e isso tudo faz parte dos nossos excessos. Agora, imagine como que nós nos agredimos. Você acaba comprando, entrando numa loja, entrando num shopping, ou mesmo agora pela internet, você vai lá, você compra um produto do qual efetivamente você não precisa, você não necessita. Olha que coisa. Então, é esse questionamento que eu trouxe hoje para nós conversarmos um pouquinho dos nossos excessos. Para observarmos e constatarmos que isso, de fato, é uma realidade, basta você ir ali no seu guarda-roupas, ou você ir nas suas gavetas, onde você guarda seus objetos pessoais, analise quantos relógios você tem, quantas roupas você tem, coisas que você não usa já há mais de 1 ano, às vezes 2 anos ou mais. O que significa, pelas nossas estatísticas, pela experiência que nós temos, que você nunca mais vai usar isso. Aquela roupa, aliás, ou já saiu de moda, ou já não é mais adequada ao tipo de corpo que você tem hoje, pelo progredir dos anos. Talvez tenha emagrecido, talvez tenha engordado, provavelmente, e mesmo que fosse, já não atende mais os anseios do momento. E você acaba então jogando aquilo no lixo, acaba talvez fazendo aí uma pseudo
atitude generosa e doando para alguém. Então tudo isso, gente, tem a ver com esse minimalismo, viver com o justo, viver com o menos. E observe a loucura humana, o que nós fazemos. Nós trabalhamos tanto e eu diria que talvez, eu não gosto de falar 100% a totalidade, mas uma grande parcela, uma grande, maciça parcela da humanidade, eu diria que trabalha duro, é difícil conquistar o dinheiro, ganhar o dinheiro. E quando nós fazemos isso, no segundo momento, nós gastamos desnecessariamente esse dinheiro em coisas que nós não usaremos, ou não precisamos, ou já temos uma outra igual. Então, nesse contexto, nós observamos que a loucura humana, ela está contemplada por esse tipo de ação que sequer nós percebemos no dia a dia. Então, vai uma dica. Você quer saber se você vive no minimalismo, né, ou na frugalidade, que seria uma vida simples? Esse é o primeiro aspecto, né, de ter coisas. Dê uma olhada ali, faça uma busca no seu guarda-roupas, né? Faça uma busca ali nos seus objetos, nas suas coisas, e veja então o que você tem duplicidade, coisas que você não usa mais. Pela minha experiência, eu vou dizer para vocês que uma pessoa normal, pelo menos um terço das coisas dela, pelo menos um terço são excesso. Coisas que ela não vai mais usar, coisas que só estão obstruindo a tua casa. E aliás, criando um grande aspecto negativo, porque quando você acumula coisas que não giram, coisas que estão ali no guarda-roupa, ou estão na sua garagem, estão no sótão, etc., isso cria uma energia chamada energia Cha, ou seja, a energia inversa ao Ti. Ti é energia de vida, o Cha é energia de morte. Então podem perceber que uma das coisas que todo terapeuta recomenda, um psicanalista, um psicólogo, quando a pessoa está muito... ela está com uma mente carregada, uma mente complexa, uma das coisas, um dos exercícios básicos indicados é você fazer uma limpeza na sua casa. A gente chama isso de desentralhe-se, ou seja, se desfazer dessas coisas. Por quê? Porque quando nós temos um objeto, qualquer objeto, esse objeto ele é uma energia. Ele é uma energia, só que ela está estática, ou seja, é uma energia condensada. Aí eu posso fazer uma amarração com a física quântica, não? A lei da relatividade do Albert Einstein chegou à conclusão de que tudo é energia, sem exceção, tudo é energia. Ocorre que cada energia está compactada de acordo com a sua velocidade, ou seja, de acordo com a sua vibração. Então, considerando isso, nós temos vibrações baixas, que são os objetos em geral, e quando você acumula esses objetos, você acumula ali energia. Então essa energia acumulada, estática, ela cria um campo vibracional negativo. Então daí que muitas pessoas se sentem mal em casa, se sentem pesado, ou está ali no quarto abarrotado de roupas que não usa, casacos que nunca vão usar, até por conta de estar vivendo num país tropical, um país onde passa aí o Equador, a linha do Equador, os trópicos, né? E muitas vezes, às vezes foi na Europa lá uma vez, etc. Comprou aquele casaco que pesa mais ou menos uns 10 a 15 quilos, não é? E ocupa provavelmente boa parte do seu guarda-roupa. Olha, repense essas coisas. Um outro aspecto do minimalismo, eu poderia pontuar que nós, com o tempo, nos tornamos muito complicados. Então o homem ele foi se tornando muito complicado. E por que isso acontece? Existe um motivo. Ocorre o seguinte: nós somos, dividido em três, eu poderia dizer assim, que nós somos a parte densa, ou seja, a parte física, nós somos também a psique, que é a alma, e nós somos também a parte superior, que é nous, ou seja, espírito, mente
mente, emoção e a parte física. Tá ok? Sendo assim, é muito comum que nós nos identificamos com a parte do meio e a parte de baixo. Então nós achamos que somos a mente, nós achamos que nós somos a nossa psique e também muitas vezes achamos que somos o nosso corpo. Portanto, o que acontece? Passamos a cuidar ou quase como glorificar o intelecto. Isso há muito tempo, a partir da filosofia, René Descartes, né, que lançou essa linha de pensamento, penso, logo existo. Então passamos a supervalorizar a intelectualidade. E hoje é muito comum pessoas que conhecem muitas coisas, aliás, isso é uma boa memória, pessoas que falam difícil, coisas que você não compreende, palavras, neologismos, que são aquelas palavras pouco usadas ou palavras novas, pessoas muito complexas, normalmente na nossa sociedade, elas têm uma tendência de serem supervalorizadas. Veja aí que nós temos, por exemplo, na nossa política. A grande maioria dos políticos são eleitos porque falam bem, têm uma boa dialética, uma boa oratória, e com isso eles conseguem conquistar a atenção e o respeito e a confiança das pessoas. Isso é muito comum, não só no campo político, como em qualquer área, porque é uma tendência, essa tendência de nós supervalorizarmos o intelecto, ela tanto age para fora, nesse sentido que eu disse, como ela age para dentro também. Então, quando ela age para dentro, nós também temos uma tendência de nos auto-intelectualizar. E como fazemos isso? Bom, primeiro, estabelecendo um foco de intelecto, ou seja, é isso que eu quero buscar. Eu quero conhecer muitas coisas, eu quero saber muitas coisas, então eu vou ler muito, eu vou estudar. Ah, mas Valmir, isso não é bom? Olha, e não é, depende o que você vai fazer com isso. Porque quando você se intelectualiza, no entanto, não consegue estabelecer uma linha de ação que seja uma linha racional, lógica e conectada com algo maior, você se perde na intelectualidade. E quando isso acontece, você começa a se cegar para os valores da vida e para uma vida natural. Daí que vem que a nossa complexidade nos leva, nos conduz, ao contrário de uma vida frugal, que é uma vida mais simples, a termos uma vida muito complexa. Então vamos lá. Perceba que há uma tendência com a evolução da tecnologia, de nós buscarmos tudo aquilo que é complexo. Então imagine que você saiu lá o iPhone 12, 13, e você tem lá o 9. Então, qual é a sensação que você tem? Que você está no atraso, que você está aquém da média das pessoas e você está aquém da tecnologia. Ora, na maioria das vezes, esse seu equipamento, seja ele qual for, eu dei um exemplo aqui só de um celular ou de um equipamento, ele te atende muito bem. Aliás, não só te atende, como ele apresenta recursos que muitas vezes você sequer se utilizou desse recurso, até porque você não teve a paciência de ler o manual, ou então simplesmente porque você não teve falta daquele serviço, daquela função que se apresenta naquele celular. Mas, não obstante isso, você corre na loja e compra lá o iPad, o iPhone, etc., o equipamento, um computador, seja o que for, você compra lá o de último modelo. Por quê? Porque saiu de último modelo. Então, um dos aspectos, por que você faz isso? Um dos aspectos é porque você perdeu a referência do que seja uma vida simples, uma vida vivida em equilíbrio dentro daquilo que de fato você precisa, de fato você necessita. E engraçado, ou sofrível, é que da mesma energia que nós colocamos na busca desse equipamento
mais sofisticado, com mais recursos, com uma lente melhor ou com uma capacidade de memória melhor, nós abandonamos as coisas que de fato alimentariam a nossa alma, aquilo que de fato é importante para a nossa evolução. E aí que está o grande ponto, um dos grandes pontos, onde o intelecto ele nos desvia efetivamente de uma vida natural, de uma vida simples. Então, o minimalismo, ou essa vida frugal que nós devemos levar, é muito mais profundo, muito mais abrangente do que simplesmente você se atentar em ter ou não um equipamento na sua casa. Eu diria que o minimalismo, a frugalidade, está em você restabelecer uma conexão com o seu próprio eu. E aí é aí que nós nos perdemos, porque a intelectualidade, por si só, ela já faz isso. Ela já mantém a nossa consciência focada no intelecto, na nossa mente concreta, na nossa mente de desejos. E, ao mesmo passo, que nos desfoca e nos desconecta dessa mente superior, essa mente que a gente chama de mente pura. A mente pura é uma mente, aliás, o nome já diz pura, porque é um lado da nossa ferramenta mental que é desprendida dos desejos, ou seja, ela é desprendida dos interesses pessoais, enquanto, contrário senso, a mente pura, a mente concreta, ou essa mente de desejos, ela está a serviço da nossa personalidade e não a serviço da nossa evolução. E aí vamos incorrendo em alguns erros na vida. Eu vou, logicamente, pontuar aqui um caso ou outro, simplesmente para permitir com que você passe a raciocinar isso. Aliás, leve essa forma de raciocínio para outras facetas da sua vida, né? Porque a tendência é que essa linha de pensamento, de comportamento, que o pensamento leva ao comportamento, ela venha se repetir na sua vida. Aliás, isso não é somente comum, como é um fato, né? Imagina, eu pontuei aqui o lazer, né? O lazer. Eu me lembro que quando garoto, o nosso lazer era interessante porque era uma brincadeira que a gente fazia. Eu achava ali um pneu simples de borracha e tal. A gente brincava com aquele pneu anos a fio, meses a fio. É um pneu só, não custa nada, o borracheiro nos dava. Eu falava, um pneu careca, não tem o que fazer com esse pneu. Então, a gente rodava esse pneu na rua, olha, eu ficava muito satisfeito. Tinha uma pipa e meia dúzia de bola de gude, que a gente saía na rua e jogava, fazia um buraco no chão, ali, a gente mesmo fazia um buraco, e fazia lá as matanças, fazia lá as brincadeiras, etc. Tá? Ou as meninas, eu lembro, as meninas pegavam um caco de telha, e desenhavam lá a amarelinha. Eu até hoje não entendi direito como é que é esse brinquedo, mas eu lembro que elas ficavam pulando ali e tal, o céu, o inferno, alguma coisa assim. Nossa, eu sei que passavam a tarde, se divertiam, né? Um aqui com um brinquedo, o outro ali com o outro. Coisas simples, eram coisas simples. Aí o que aconteceu com o tempo? Com o tempo, com o advento da tecnologia, as novas tecnologias, hoje eu vejo lá os meus netos ganhando carrinhos, ganhando aparelhos com controle remoto, vejo as crianças naqueles joguinhos eletrônicos, ganhando celular de último tipo. Ela quase que não consegue levantar o celular, mas já está lá e brinca no celular, nos joguinhos, etc., as brincadeiras. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos refinando e nós vamos quase como viciados, porque o viciado é isso, né? Todo vício é assim. No primeiro momento nos satisfaz os nossos desejos, só que no segundo momento
você precisa aumentar a dose. Então nós vamos aumentando a dose paulatinamente, até chega uma hora que você se percebe ali dependente daquilo. Então nós acabamos ficando dependentes do que é complexo, do que é difícil. Então se você tirar aquilo da criança, aquele aparelho eletrônico, e dá para ela uma bolinha de gude, ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Dá para ela um pneu, o que ela vai fazer com um pneu? Ou seja, a gente precisa reaprender as coisas. Nós precisamos voltar, talvez voltar, não exatamente voltar ao passado, né? Isso seria um retrocesso, não tem como fazer isso, mas reviver certos valores com esse conceito do simples, né? Restabelecer certos comportamentos que voltavam do simples. Ainda dentro do lazer, uma coisa que eu percebo muito hoje, a gente ia fazer um passeio na praia. Aliás, um passeio na praia era um motivo de tanta alegria, ou um passeio lá no zoológico, no Jardim Botânico, era um motivo. Nós ficávamos semanas curtindo aquilo antes de acontecer. Então era um passeio. E aí você ia fazer um passeio com seu papai, com sua mamãe, com seu tio, com alguma coisa assim, com um amigo, um parente. Você ia fazer esse passeio, e esse passeio era um evento. E se fazia daquilo um evento. E um Jardim Botânico num domingo era um evento. E num parque, aqui no Ipiranga, que estamos aqui em São Bernardo, né? Tem o Museu do Ipiranga, que ainda está fechado. A gente ia no Museu do Ipiranga, a gente ia num evento. Era um evento. E aquilo nos alimentava. Não somente como crianças, isso acontecia com os adultos também. Era um evento para os adultos também. Então era um momento sagrado, um momento simples, uma coisa barata, simples, não exigia muito. Hoje eu percebo que aquela viagenzinha que a gente fazia para Itu, que a gente fazia aqui para Salto, não é mais suficiente. Não é mais suficiente. Então agora a gente precisa ir para Orlando. Para Orlando, na Flórida. A gente precisa pegar avião, né? Precisamos conhecer a Europa, precisamos conhecer a Ásia. Né? E aí acaba até sendo uma disputa, porque você junta o intelecto, a vaidade, né? e essa perda desse referencial do minimalismo, e aí a disputa, porque nós viajamos e alguém diz, olha, eu fui para a Grécia, falando, não, eu fui mais longe, eu fui para a Rússia, eu fui para a China. Nossa, você foi para a China? Não, dei duas voltas ao mundo, e assim vai, parece que é uma competição. Só que na verdade ninguém conheceu nada, né? Porque quando a gente faz esse tipo de viagem, se você não está no contexto, se você não estuda para onde você vai, se você não tem uma relação interpessoal ali no meio daquela cidade, se você não fica um tempo suficiente para conhecer, no fundo você passeou de avião, viu algumas coisas e perdeu, e no fundo você não pode dizer que foi que conheceu aquilo, até porque uma boa parte do tempo nós nos preocupamos em filmar. Então filmamos tudo, fotografamos tudo. É muito comum também, eu tive um contato recente com uma pessoa, falou, olha, ela foi fazer uma viagem e curto prazo, uns 7 dias, 8 dias, ela tirou 2.000 fotos. Aí eu fiz a conta de quantas fotos ela tirou por dia, do tempo útil, que ela não estava dormindo, que não estava... Bom, é um absurdo, né? Falou, olha, você pagou uma boa parte do dinheiro da viagem só para tirar fotos que provavelmente a gente nunca vai ver, porque 2.000 fotos, até você descarregar tudo, desguardar tudo isso, e quando que você vai efetivamente? Fora os vídeos, né? Os pequenos vídeos que são feitos, filmes, que a gente nunca vai ter acesso. Ou seja, você paga, né? Vai numa viagem importante, ao invés de aproveitar aquilo, ao invés de somar na sua vida, aquilo vai acabar subtraindo. Você acaba desperdiçando não somente o tempo, como muitas vezes o equipamento e o dinheiro. Você acaba desperdiçando e nem percebe disso. A alimentação. A alimentação também se tornou bastante... Aliás, a alimentação de tão complexa porque a alimentação ela tem uma relação, se a gente for estudar a história dos alimentos, isso é muito importante, a história dos alimentos dos países, a culinária, né? A culinária de cada país, etc.
ela tem uma importância tão grande na história, na psique das pessoas, no comportamento das pessoas. E eu percebo o seguinte na alimentação, que nós também acabamos tornando a coisa complexa e supervalorizamos algumas coisas. Então, vamos lá. Me lembro também, me recordo, pegando aqui a minha experiência, mas isso com certeza a maioria das pessoas... quanto tempo eu tenho? 3 minutos? 30? Tá bom, tá bom. Ele está me orientando aqui, só para a gente administrar. Não, mas não vai 30 minutos não, a gente vai completar antes aqui. O que acontece, gente? Olha, a nossa alimentação, me recordo lá, um ovo, uma saladinha bem feita da mamãe, com arroz e feijão, sabe? Ele pegava uma banana, colocava ali, comia, maravilhoso, que coisa maravilhosa. Quanto custava? Muito barato, porque a mamãe fazia. E são coisas simples, é um ovo super saudável, uma banana, né, super saudável, arrozinho, feijão, uma salada com tomate, cebola, tal, maravilhoso. E hoje é interessante que a gente acabou criando, dentro desse aspecto da culinária, uma fantasia que tudo também, dentro da intelectualidade, que tudo também que é muito elaborado é melhor. Então nós pagamos caro, às vezes em restaurantes, eu já tive essa experiência, de pagar muito caro, e eu digo caro, assim, pelo que pelo resultado. Um determinado alimento, e aquilo veio, né? E eu comi, etc, jantei e fiquei com fome, né? Na verdade fiquei com fome, pedi um segundo prato. Mas por que isso acontece? Essa supervalorização? Por causa da nossa intelectualidade, por causa da nossa a perda do simples. Muito bem. Posses, né? As posses está dentro daquilo que eu comecei a falar. As posses, nós temos muitas coisas que nós não usamos. Hoje é comum, por exemplo, você entrar numa casa e se deparar com 2, 3, às vezes 4 TVs, né? O televisor, 4. Aí que tamanho? Olha, provavelmente de 40, 50 polegadas, 55 polegadas. É muito comum isso também. Então nós temos uma casa. Então cada filho tem uma TV, tem uma TV na sala, tem uma TV na cozinha, tem uma TV, acho que só falta ver no banheiro. Então, será que precisa de tanto com a programação que nós temos, essa programação ridícula da TV aberta ou da TV a cabo também? Justifica nós temos tantos televisores na casa? Eu peguei um item só, que é um item mais comum, que normalmente a gente encontra na casa das pessoas. Pagamos muitas vezes a TV a cabo. A TV a cabo, eu já paguei TV a cabo, até que um dia eu tinha 100 canais, e aí eu peguei, falei, eu vou pegar um canal por canal. Aí fui canal por canal, tirando aquelas coisas que não me interessavam, que são lá os reality shows da vida, essas TVs abertas que você tem com uma pequena antena, ou hoje com um celular você acessa essas TVs abertas, etc. Tirando lá o leilão de gado, né? A venda de tapete para a internet, venda de joia que também não me interessa, venda de quadros. Mas fui tirando os canais. Gente, sobraram acho que 2 canais, que eram de história e um de coisas naturais. O filme, eu até queria o de filme, porque o de filme você precisa ficar condicionado àquele horário. Aí eu pagava lá X reais. Eu falei, poxa vida, repensando isso, eu estou falando isso, não exatamente falar de mim, mas como exemplo, que pode ser usado em outras coisas, inclusive, eu me perguntei, falei, peraí, mas por que pago aí X reais por mês? Isso não justifica. Não justifica. Para ter um canal ou outro, onde você pode entrar lá no YouTube, você pode entrar hoje com outros recursos, talvez no Netflix ou no outro tipo não tem só o Netflix, tem outros tipos, né? É o mais comum, é o mais conhecido. E você acha documentários sobre aquilo que você gostaria de assistir na hora que você se disponibiliza, na hora que você tem tempo para assistir.
Tem mais essa ainda, porque os filmes que ali tinham, que às vezes eu gostava, às vezes não, mas passavam em horários que você não está disponível. Mas e aí, então, que adianta? Você está pagando por alguma coisa que você não usa. Da mesma maneira, no mesmo senso, podemos levar isso para outros campos, né? De coisas que você paga, muitas vezes aí na sua casa, e você não utiliza, e aquilo não tem um retorno para você. Então, convido aí a repensar essas coisas. Ainda dentro do campo das posses, hoje também é muito comum a pessoa ter mais de um carro, ela tem 2, às vezes 3, a família tem 4 carros, isso é muito comum, até por conta aí do rodízio, né, que existe em São Paulo, rodízio de placa. Então, não, eu fico com o segundo carro, e aí no dia da placa eu vou com um, eu vou com o outro, mas ele também tem uma moto que fica ali parada, uma motocicleta, tem medo de sair na rua. Por quê? Porque é muito visada, a motocicleta é muito visada para assaltos, ou até para um acidente, esse trânsito violento que a gente vive nas grandes cidades, mas ela está ali, você está pagando IPVA, você está pagando manutenção da moto, pagando às vezes seguro da moto que é caro, etc. Então é só um convite a se pensar no assunto. A intelectualidade eu já falei, e eu queria falar agora mais para a gente, resumidamente, para a gente conduzir uma ideia, os perigos de uma vida complexa. Quais são os perigos de uma vida complexa? Essa vida complexa que a gente cultiva, que a gente tanto valoriza. Os perigos de uma vida complexa. O primeiro deles, isso acaba nos desconectando da vida natural. Então, se formos observar a vida de um pássaro, a vida de um animal, a vida de uma planta, que é uma vida natural, quando observamos esses reinos da natureza, que não tem o livre-arbítrio que nós humanos temos, que esse é o nosso desafio, o desafio de ter o livre-arbítrio, esse desafio não está no animal, esse desafio não está numa ave, né? Muito menos numa planta. Então, mas quando nós observamos a vida de um animal, a vida de uma planta, de uma ave, o que seja, nós percebemos que todos eles têm uma vida simples. Então, uma vida simples. Então, o pássaro vai lá, constrói o seu ninho, voa, pega ali a sua comidinha, tal, enfim, uma vida simples. Não acumula nada, né? Não tem receios, não tem nada. Uma planta é estática, ela fica ali, cresce, faz sua fotossíntese, etc. É uma vida simples. É lógico que o homem, um ser mais complexo, que já ganhou a consciência, que já ganhou esse livre-arbítrio, é óbvio que a vida dele não vai ser da mesma maneira que é um animal. Até porque estamos em outro reino, estamos num reino além do animal, é o reino hominal. Então, por estar em outro reino, obviamente nós somos contemplados com uma ferramenta a mais, que é essa ferramenta da consciência, do raciocínio e, consequentemente, do livre-arbítrio. Muito bem. Então, quando nós ganhamos esse livre-arbítrio, nós ganhamos, bem no pacote, nós ganhamos conjuntamente com esse livre-arbítrio, ganhamos a nossa capacidade de nos desconectar da natureza. Então, como isso acontece? Nós acabamos esquecendo a função do homem. Nós acabamos esquecendo, nos separando das leis da natureza. E eu disse sobre a frugalidade como lei, porque para mim, de fato, é uma lei. Porque uma lei é tudo aquilo que rege e sempre vai reger uma coisa ou outra no mundo, na natureza, e tudo aquilo que se manifesta. E a simplicidade é uma delas. E eu diria até que a simplicidade, ela tem a ver com a economia, que é a mesma lei, a lei da economia. Então, a lei da economia é isso. Tudo que é excesso, a natureza, ela, por uma inteligência de processamento das coisas, ela tende a eliminar aquilo.
E tudo que é falta, ela tende a suprir. É um equilíbrio. Então, essa lei, a lei da economia ou a lei da frugalidade do minimalismo, é o retorno disso. O minimalismo seria o retorno, o restabelecimento de um equilíbrio econômico. E quando eu falo econômico, gente, não estou falando especificamente de dinheiro, mas eu estou falando de todos os tipos de energia, onde se inclui também o dinheiro, onde se inclui também as posses, no entanto, se inclui também o conhecimento e se inclui também a intelectualidade. Porque tudo é um contexto, eu não posso dissociar essas coisas, porque elas andam juntas, e essas ferramentas todas compõem uma engrenagem, todo um mecanismo que visa um só objetivo, que é a evolução, contribuir e ser veículo para a evolução, Ou seja, então sempre que nós pecarmos, sempre que nós entrarmos no excesso, ou seja, fugirmos da questão da economia, do minimalismo, nós acabamos pagando um preço por isso. E sempre quando faltar, também acabamos pagando um preço por isso. O que eu quero dizer é que existe na natureza um meio regulador, um meio regulador que nos conduz a restabelecermos essa consciência. Daí então que aparece esse vídeo, aqueles que de fato se interessaram pelo assunto, que repensem a sua vida nos seus diferentes aspectos, onde eu estou pecando no excesso, ou onde eu estou pecando na falta. Como eu disse, o minimalismo ele envolve também a falta, e não somente o excesso. Eu não posso, por exemplo, me dispor do meu carro, como eu já vi acontecer, eu me dispor do meu carro, mas agora eu vivo da carona dos outros. Não faz sentido isso. Isso não é minimalismo, Isso é aproveitar o amigo, tá certo? É como aquela pessoa que para de fumar. Eu parei de fumar, mas é um cigarro, não é um cigarro. Aí fica observando o cigarro dos amigos. Mas ela parou de fumar, ela simplesmente não entra mais na padaria ali do bar e compra lá o cigarro. Então, na mente dela, ela criou uma ideia falsa de que ela parou de fumar. Mas ela não parou de fumar. É que agora, além de fumante, ela está fazendo usurpação no bem alheio. Ou seja, piorou a situação. Então, observe que ter uma vida simples, eu não quero dizer exatamente, não tenha carro, não tenha uma boa roupa, não tenha uma motocicleta, não é isso que eu estou dizendo. Eu não faça uma viagem para fora, não é isso. É nós vigiarmos e cercearmos os excessos. Porque hoje, dificilmente você vai conseguir ter uma vida laborativa, uma vida estudantil de qualidade, se você não tiver, por exemplo, um automóvel. Porque, visto a nossa condição do transporte público, que é muito fragilizada, que é muito aquém daquilo que deveria ser, aqui no ABC, por exemplo, ainda não temos um metrô, ou algo que o substitua. Imagina como que você vai fazer sem um automóvel. Tem o Uber, ok. Uber, se você fizer a conta, pode ser inclusive dentro dessa linha de raciocínio, que o Uber que eu digo, o Uber é uma empresa, mas esses aplicativos, os aplicativos de uma maneira geral, pode ser sim, que seja uma saída. Então talvez você não tenha pensado o quanto custa um carro, 2 carros para você durante o ano, e pagar o IPVA do automóvel, pagar o seguro do automóvel, a manutenção do automóvel, a desvalorização do automóvel de um ano para outro, o combustível, a troca de óleo, etc. Tudo isso, se você colocar num papel, provavelmente, dependendo do seu estilo de vida, às vezes compensa de fato você se desfazer do seu automóvel, aplicar esse dinheiro ou uma outra coisa, ou manter esse dinheiro num colchão, como um colchão financeiro, ou seja, um amortecedor financeiro, guardá-lo numa aplicação que o rende, não é para guardar no colchão de casa, não. Falei colchão porque é uma expressão que a gente utiliza no meio econômico. Colchão financeiro significa um amortecedor financeiro, você tem uma reserva financeira para uma eventualidade, para uma necessidade que pode aparecer,
Então você tem ali uma reserva. Então, de repente, realmente pode ser isso, dentro do minimalismo, dentro de uma vida simples. Você não precisa ter 2, 3 automóveis, às vezes às vezes você se locomover com o transporte público, a pé, bicicleta, ou talvez um aplicativo que você utilize, sai muito mais barato, muito mais em conta do que você manter aí 1 ou 2 carros. Isso aí vai depender do seu cálculo, de cada um. Muito bem. Então essa desconexão que eu estou falando aqui de si mesmo e da natureza é fatídica, porque é uma desconexão onde nós entramos numa sociedade consumista e somos bombardeados. Então nós acabamos virando o homo consumos, né? Deixamos de ser o homo sapiens e passamos a ser o homo consumos, porque somos a todo momento bombardeados a consumir e nos desconectamos de nós mesmos. Ou seja, eu não me coloco mais em primeiro lugar. Em primeiro lugar está aquilo que eu posso possuir. Então eu sou valorizado pelo que eu posso ter e não pelo que eu possa ser. Ou seja, deixamos o ser de lado, com essa complexidade toda, e passamos a ter. Esse é um dos grandes problemas, a desconexão de si mesmo. Nós nos desconectamos. Daí que nós percebemos que a pessoa ela dá muita importância, ela gasta muita energia para pesquisar ali na internet, tá, um produto XYZ, um brinco, um sapato, uma roupa, um automóvel, etc. Ela perde muito tempo com aquilo, pesquisando e tal, mas ela pouco, se encontrar um vídeo como esse, provavelmente essas pessoas já passaram batido e elas não estão assistindo, provavelmente. Se tiverem, vão acordar, quiçá, vão acordar com essas poucas palavras que eu espero que toque aí seu coração, que toque sua mente, para que você possa refazer o seu raciocínio de vida e restabelecer uma ordem na sua vida. Não é? Um outro ponto, aliás, essa própria desconexão de si mesmo, esse autoconhecimento, eu estava dizendo quase que eu não completei. Elas vão se tender a ver esses vídeos, né, a pesquisar essas coisas na internet. No entanto, pouco se pesquisa sobre autoconhecimento, sobre quem sou eu, sobre as questões mais importantes da vida, mais profundas da vida. Esse tipo de material na internet tem pouca visibilidade quando comparado às questões, por exemplo, da sensualidade, ou as questões das futilidades da vida dos outros, da vida dos artistas, das celebridades do dia. Então não se compete. Esse tipo de vídeo que nós estamos fazendo aqui, esse tipo de material que a gente está disponibilizando na internet, esse tipo de estudo esotérico, filosófico, de autoconhecimento, de psicanálise que nós fazemos aqui na Academia Escola de Filosofia Livre, perde muito longe, mas muito longe para esse outro tipo. Mas isso é prova também do que nós estamos falando, dessa desconexão de si mesmo, quando as pessoas acham, elas acreditam que já se conhecem, acreditam que já sabem quem são, e no fundo não é verdade. E essa própria desconexão da natureza de si mesmo nos conduz necessariamente a uma vida superficial. Uma vida superficial. Podem perceber que vivemos numa sociedade superficial, onde todo mundo vive de aparência. Aparência. Começa pela roupa, pela presença física, aparência. Pelo que ele fala. Normalmente, por exemplo, um vídeo desse, onde a pessoa apresenta esse tipo de valores, etc. Poucos, talvez eu conte nos dedos de uma mão, são aqueles que procuram efetivamente viver aquilo que estão falando. O exemplo desse aqui que lhes diz agora, é óbvio que nós não vivemos plenamente aquilo que nós ensinamos, plenamente. No entanto, a questão não é essa. A questão é estarmos trabalhando isso
em alguma medida. Isso é importante. Importante que você esteja no caminho e não tenha percorrido o caminho todo, mas você esteja no caminho. Agora, na superficialidade, cria-se a hipocrisia. Então pode perceber que a hipocrisia, ela oculta o que você efetivamente é. É muito comum, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, dentro do campo da psicanálise, que eu estudo como psicanalista, como amante da psique, amante da filosofia. Quando eu vejo, por exemplo, alguém falar mal de um homossexual, seja o que for, homossexual, a pessoa começa a falar mal da homossexualidade, ou especificamente de alguém pontuando a questão do homossexual, olha, já me acende uma luzinha vermelha. Digo, essa pessoa tem problema com homossexualidade. Provavelmente ele é. Então, não é incomum, se você for rastrear a vida dele, você encontrar essas questões na vida dele. Provavelmente ele é uma pessoa, mas não assume, etc. Tal. Então, como contrapartida, para amenizar essa questão dentro dele, ele ataca fora o outro. Né? Gente, isso é muito comum. E daí que vem a questão da superficialidade e da hipocrisia de uma vida não simples, uma vida fora de um eixo. Então vivemos numa sociedade hipócrita, onde as pessoas falam uma coisa, pensam outra, sentem outra e fazem outra. E quando se escrever, escreve outra. Quer dizer, são muitas facetas diferentes para a mesma coisa, para a mesma pessoa. E isso vem exatamente da perda dessa conexão, essa conexão com nós, consigo mesmo, essa conexão consigo mesmo. E, sobretudo, quem se perde consigo mesmo se perdeu com relação à natureza. Isso é um fato, isso é recorrente, não é? Muito bem. A superficialidade. Ainda sobre a superficialidade, eu posso afirmar o seguinte: um outro detalhe para que você observe as coisas. Isso acontece muito no meu dia a dia. Ontem mesmo aconteceu de uma pessoa, estava ali conversando com ela e ela disse, não estava concordando comigo em algumas coisas. Eu falei, não, tudo bem, estou tranquilo, você concorda ou não concorda, mas ele ficou tudo... sabe, é uma questão política. E aí ele disse, mas você sabe o que é socialismo, você sabe o que é comunismo, você sabe o que é capitalismo, tal. E eu falei, puxa vida, ele vai entrar no campo, agora eu quero ver o conhecimento, né? O conhecimento dele, com certeza vai ser um conhecimento profundo, que nada. Na verdade, foi meia dúzia de palavras que ele leu em algum editorial, leu alguma coisa, ouviu algum vídeo, alguma coisa, e repetiu as palavras. Então, quando eu comecei a mostrar para ele o embasamento dos livros, das questões, etc., ele falou, meu Deus, puxa vida, eu nunca vi isso. E aí, mas como é que funciona tal coisa? Tal? Eu comecei a explicar, e eu percebi que é uma coisa superficial. Eu falei, olha, talvez você não tenha todos os elementos para raciocinar, e nem eu, porque ninguém tem. No fundo, a gente está aprendendo. Né? Mas a questão não é essa, porque aprendendo todo mundo está, a todo momento. A questão é você se colocar como o dono da verdade, como sábio, e até se ferir quando o outro não concorda com você, porque quem se acha o dono da verdade, ele sempre se fere quando o outro não concorda. Agora, quem sabe que não sabe e que pode mudar de opinião amanhã, quando ele lê um outro material, um novo livro, ter contato com uma nova realidade, ele pode ir refazendo. Aliás, isso que é um filósofo, isso que é uma pessoa que está no caminho do aprendizado. Ele vai se refazendo todos os dias. E é isso que acontece com a gente. Então, é óbvio que você não pode se revoltar porque uma pessoa tem uma opinião diversa da sua, diferente da sua. Por quê? Porque amanhã a opinião dele pode mudar e a sua também. Então não faz sentido. E quando isso acontece, é certeza, olha, 99% dos casos é porque a pessoa está na superficialidade. Ela leu um artigo, ela leu algo, ela viu algo, ouviu falar algo, e ela já se acha a especialista no assunto. E muitas vezes
começa a despejar coisas que ela mesma não entendeu. Ela mesma entendeu. Talvez tenha boa memória, então ela consegue reproduzir aquilo e dar a impressão, né, para o ouvinte, para aquele interlocutor, que ela conhece muito. Mas na hora que você começa a aprofundar, se você tiver esse material, esse conhecimento, naquele determinado assunto, você vai perceber que ela, normalmente, né, claro, você vai perceber que ela não acompanha. Então por quê? Porque ela é superficial. Fixação do ter, de certa forma eu já falei, mas só para reforçar, nós temos 3 condições da vida, 3 condições que são realidades: é o ser, o ter e o fazer. Melhor, o ser, o fazer e o ter. É porque fazemos para ter. Essa superficialidade, essa vida complexa que nós adotamos na sociedade, também nos cegando para o nosso verdadeiro sentido de quem nós somos, ou seja, essa desconexão que eu acabei de falar de nós mesmos e da natureza, nos conduz a essa perda de referencial. Nós perdemos o referencial e esquecemos que estamos aqui para ser. Então, nesse sentido, fazemos apologia e temos uma fixação no ter. Então, ter, preciso ter. Pouco fazer. Poucos fazem, poucos querem pagar o preço de fazer as coisas para ter. Muito menos ser. O ser ficou longe, ficou distante disso. E para completar aqui a nossa aula de hoje, eu posso terminar com um item que eu acho muito importante, talvez o mais importante de tudo isso que eu falei aqui, que essa vida complexa, essa vida com excessos de toda a ordem, e falta também de toda a ordem, já entenderam, creio, só voltar aí, você vai ver que eu disse sobre a falta do alimento da alma, que nós deixamos de lado, né? Então, onde damos mais importância a um shopping center do que um templo. Antigamente, conhecíamos as cidades pelos templos que elas tinham. Não tinha lá a igreja central, uma sinagoga, né? Assim por diante. Não, hoje é o shopping, é o maior shopping da América Latina, é o shopping tal. Por quê? Porque a cultura é essa fixação do ter. E essa desconexão do presente, ela vem disso também, né? Dessa vida intelectual do ter. Porque uma coisa acaba conduzindo a outra. A desconexão do presente é o seguinte: é um golpe, um estelionato, que nós nos submetemos à mente, ao ego humano, onde o ego cumprindo sua missão pelo qual ele foi criado, que é exatamente contrapor a evolução humana, na medida que nós não nos conectamos conosco mesmo. Então o papel do ego é esse. Então o ego não é ruim, ele não é mau, pelo contrário, o ego é necessário. O ego é aquele que divide. Esse é o ego. O ego é a personalidade, é aquilo que nos joga para baixo. Mas ao mesmo tempo, ele é a ferramenta que nós recebemos para, utilizando esse ego com sabedoria, utilizando esse ego com uma inteligência, nós possamos efetivamente revelar-nos como espíritos, como seres, nosso ser, como seres que somos. Então esse é o papel do ego. No entanto, quando nós nos desviamos através dessa complexidade intelectual, essa complexidade da vida, inclusive das coisas, dos objetos que nós trazemos para nós sem necessidade, os compromissos que nós assumimos sem necessidade, quando os compromissos verdadeiros nós deixamos de lado, tudo isso em conjunto faz com que nós percamos a relação com o hoje, com o aqui e com o agora. Então estamos sempre correndo, estamos sempre aflitos, estamos sempre ansiosos para o dia de amanhã, para o que vai acontecer daqui a pouco,
para o que nos espera e agora o que vai ser. E nós esquecemos de viver o presente, de viver o aqui e viver o agora. Então, o que é viver o aqui e o agora? É você se entregar e saborear cada momento da vida. É muito difícil. É muito difícil por quê? Porque com toda essa deformação que nós recebemos, tanto do meio quanto de nós mesmos, que vem de dentro para fora, porque nós acabamos aceitando isso, nós acabamos alimentando essa forma de vida todos os dias, então nós nos afastamos, esse afastamento de nós mesmos, também nós acabamos nos afastando do presente. Então, se afastar do presente é tirar a consciência do hoje, do aqui. Então, pode perceber que nós fazemos muitas coisas, trabalhamos, lavamos louça, assistimos TV, etc. Mas nós não estamos presentes. Nós estamos esperando o celular tocar, estamos ansiosos para ver se tem alguma mensagem no WhatsApp ou no e-mail, estamos ansiosos porque a pessoa está atrasada, porque ela não chegou ainda, mas tem um prato maravilhoso, um jantar, talvez um almoço, quiçá aquele ovo com a saladinha, com cebola, tomate, né? E aquela banana, o arroz e feijão da mamãe, e aí você come rápido. Para quê? Para viver o momento presente. Mas quando chega o outro momento seguinte, você também vai fazer rápido. Por quê? Para viver o outro momento seguinte. De maneira que isso se torna uma constante na vida da gente. E nós acabamos perdendo o sabor do presente. E é nisso que vai passando os anos, vai passando o tempo, ou seja, nosso prazo de validade humano, não é porque todo mundo nasce com prazo de validade, a Anvisa obriga tudo a ter um prazo de validade, né? Talvez parafraseando a natureza, que a natureza nos coloca um prazo de validade, é a mesma coisa, a gente tem um prazo de validade. E aí, dentro desse prazo de validade, ele vai se expirando, vai passando, e nós não aproveitamos o momento. Ou seja, não vemos as nossas crianças crescerem, porque estamos muito ocupados, não sabemos nem porquê, mas estamos muito ocupados. Nós não curtimos aquele estudo, aquela sala de aula, a companhia de um amigo, de uma amiga, não curtimos a companhia do nosso pai, da nossa mãe, nossos filhos, dos nossos amigos. Ou seja, nós perdemos o momento. E sobretudo, quando tiramos a consciência do que estamos fazendo o aqui e agora, isso acaba não nos transformando. Ou melhor, vou corrigir, acaba se nos transformando em pessoas piores, pessoas mais mecanizadas, pessoas mais frias, pessoas mais insensíveis. E tudo por conta dessa desconexão, dessa vida complexa que nós mesmos buscamos, mesmo que inconscientemente, e nós mesmos também alimentamos. Isso é a escolha que você fez e a escolha que você está fazendo. Agora, aí vem a boa notícia. A boa notícia é que alguém pode mudar isso hoje e agora. E esse alguém é você, ok? Tá, vou ficando por aqui. Muito obrigado, espero que essas palavras tenham ajudado em alguma coisa, tá? Obrigado.